Muito bem, alunos queridos, estamos de volta com o nosso curso Teologia Intensiva e vamos para a aula número 5 sobre História, Cultura e Contexto de Israel. Como eu tenho falado nas nossas aulas, esta aula não pode ser confundida com a cronologia do Antigo Testamento, uma vez que já fizemos o Antigo Testamento e nós destacamos no Antigo Testamento alguns eventos peculiares ao Antigo Testamento. No caso, a criação, o dilúvio, a confusão das línguas de Babel. Bom, foi todo um projeto em cima de eventos que fizeram a parte bíblica do Antigo Testamento. Essa matéria, por exemplo, ela é mais cronológica, porque ela está dentro da historicidade de Israel. A gente está estudando datas, eventos, personagens, também há elementos culturais, elementos contextuais da cultura judaica, começando com os hebreus, passando pelos israelitas, chegando aos judeus e terminando com os israelenses. Vamos continuar então na apostila. Vamos lá para a aula número 5, dessa vez agora, para você entender melhor onde queremos chegar. Vamos aqui à parte 1. Como nós vimos na sequência dos fatos, nós estamos agora no domínio romano. Lembrando que Israel vai ter o primeiro domínio, vai ser o domínio do Egito, na ocasião que Jacó desce com a família para o Egito. Depois do Egito, vai seguir o período do deserto e depois Canaã com os juízes. A Israel não tem ninguém dominando. Israel vai ter alguns inimigos locais, né? Os heteus, os gigazeus, os fariseus, os amorreus, os heteus, os jebuseus, e também os inimigos do mar, que são os filisteus, que seriam os palestinos originais da época, que o de hoje não é palestino, é só um empréstimo de uma semântica cultural. Então, nós vamos ter aí, nesse período agora, de juízes, vai ter o final do mandato dos juízes, que Samuel estará ali fazendo a transição como profeta, iniciar-se, então, o período da monarquia judaica, aliás, israelense ainda, né? A monarquia. Você vai ter o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão. Depois vamos ter o reino dividido com Jeroboão e Roboão. E aí vão se seguir mais alguns anos com o envio de alguns profetas dos dois lados para Deus tentar trazer o povo de volta. Mas não tem jeito, vamos perder 10 tribos, vai ficar Jacó, a tribo de Judá, e uma parte de Benjamim, que vão voltar do cativeiro lá babilônico. Então vamos ter agora o domínio assírio no ano 722, depois o domínio babilônico nos anos 532, 33, 34, né, por aí. Virão depois os medo-persas com Dario, com Ciro, né? Aí a volta de Israel para Jerusalém. Segue-se, então, o período macedônico com Alexandre o Grande. Depois teremos o período ptolomaico e o período antíoco, né? São dois períodos ali, quando Alexandre o Grande morre, ele vai deixar o império, então, quebrado com alguns generais. Entre os que dominaram Israel estão os egípcios, de novo, mas os ptolomeus, né? Mas em escala menor, não é aquele império mais. E, posteriormente, temos os sírios, que não são os assírios, tá? São os sírios, que vai ser com Antíoco e os outros mais. Vamos ter a revolta macabeia, lá no idos de 160 e alguma coisa, 167, 167, por aí. E no ano 63, 63, vai chegar o domínio romano com o Pompeu. Pompeu, que é um dos triunviratos, né? Interessante isso. Então, vamos agora estudar o domínio romano, que ele vai de 63 a.C. a 324 depois de Cristo, quando entra o período bizantino. O governo asmorreu perdurou até 63 anos antes de Cristo, quando Pompeu conquistou Jerusalém. O domínio romano vai até o quarto século, na verdade. Depois de Pompeu, diversos reis foram se sucedendo no comando do império. Entre eles, Júlio César, de 48 a 44 a.C.,
Ele nomeou procuradores para Israel, então veio Antônio, 41 a 30. De fato, esse foi quem morreu, aliás, esse foi quem nomeou Herodes, o governador, né, daquela época lá. Então, Herodes vai ser essa pessoa que vai preencher essa vaga a mando dos governadores. Veja que a Roma não subjugava os povos, não destruía os povos, ela deixava o povo lá e colocava os pensantes deles, né? Porque eles aprenderam com Babilônia isso aí. Porque se você não coloca os pensantes e você arrasa tudo, com tudo, você acaba criando revoltas, né? Daí vem o termo insurreição. O que é insurreição? É um grupo com pensamento formado que está parado no tempo, mas de vez em quando eles levantam e vão combater, vão se levantar de novo. Então vem insurgir. Herodes ficou no poder até depois do nascimento de Jesus, e que se deu por volta do ano quinto, ano Domini, né? Eu já expliquei para vocês o que é ano Domini, lembra? Herodes era um vassalo do imperador Augusto de Roma. Logo que assumiu o comando, eliminou os opositores e ele próprio nomeia os sumos sacerdotes. Olha só, agora não é mais Deus, né? Não é mais aquele. Israel está dominado de uma forma que o próprio imperador é desculpa, o, o, o líder da província, né? Que no caso a Judéia era uma província, né? O líder da província, né? O rei Herodes, ele está colocando lá os sacerdotes, que coisa que não é para ele fazer, né? Então já tá fora já esse período aí que Deus estava falando com o povo, mexendo com o povo, visto que nós estamos vindo aí de 400 anos de silêncio, né? Então ele vai colocar os sumos, olha que absurdo. Sob obediência romana, cultiva o helenismo na Judéia, ou seja, ele traz as práticas helenísticas, né? A prática homoafetiva, aqueles banhos turcos, que chama banhos turcos, né? Onde havia maior proliferação de homoafetividade, o trabalho no sábado, a presença de outros, né, imagens, né? Coisa que Israel já tinha sido curado no cativeiro. Não obstante a isso, Herodes é visto também como o grande construtor. Então ele foi o cara que fez tudo megamaníaco, né? Lembra, né? Tudo que ele fez é grandão. Em Jerusalém, construiu seu palácio, também a Torre Antônia, e reconstruiu o templo. O templo de Herodes é bem grande, é bem maior que o original de Salomão. Ele tem base egípcia e coluna grega, coisa que Deus não tinha feito no plano original. Mas os judeus decidiram, sabe, relevar, era o lugar de adoração deles, tudo bem. Além disso, construiu a fortaleza de Massada, o próprio mausoléu onde foi enterrado, e a cidade de Cesareia Marítima, em homenagem a César. Essa Cesareia aí é um colosso, viu? É algo muito grande. Além de ginásios e outras cidades. Todos esses gastos acabaram caindo sobre o povo, com a cobrança de pesados impostos. Foi desconsiderado o maior, ele foi considerado, né, o maior chefe da nação judaica depois de Davi e de Salomão. Olha a figura que aparece aí do esse aqui é o Hanukkah. Chanukah. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hastes, tá vendo? O candelabro não tem essas duas aqui, ó. Nem essa, nem essa, né? O candelabro é só isso aqui, ó. São 7. Isso é por causa da Batalha Macabeia, que enquanto eles lutaram 9 dias, não acabou, né? O óleo do candelabro. Eles atribuem, né? Isso é a tradição que fala, né? Atribui esse fenômeno a Deus. Aí por isso que chama-se a festa das luzes, por causa disso aí. Vamos então para a primeira revolta judaica. Na verdade, a primeira revolta judaica foi aquela de 167, né, com os macabeus. Mas o período pós, né, Jesus, depois de Cristo, nós vamos ter então a primeira revolta judaica registrada no ano 70, com o general Tito. A primeira guerra judaico-romana, 6673. Depois do período interbíblico, às vezes é chamada de Grande Revolta Judaica. Em hebraico, Ha-Hemere Hagadol. Em latim, Primum Iudarium Romani Bellum. Foi a primeira de 3 grandes rebeliões da população da província da Judéia contra a dominação romana. A segunda revolta foi a Guerra de Quitos, em 115, 117, e a terceira foi a revolta de Bar Kokhebas, em 132 a 135. A grande revolta foi motivada, a princípio, pelas tensões religiosas, evoluindo para protestos contra os pagamentos de tributos e ataques a cidadãos romanos. No caso do ano 70, a primeira revolta
no período neotestamentário. Terminou quando as legiões romanas, sob o comando de Tito, sitiaram e destruíram o centro da resistência rebelde em Jerusalém e derrotaram as restantes forças judaicas. E nesta leva se cumpriu aquela profecia de Jesus que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada, que foi o tombamento, né, do templo sagrado de Israel. Isso foi uma perca muito grande. Você vê essas casas aí em Israel com essas luzes? Então, isso aqui dentro está o Chanukah, é uma miniatura, né, para comemorar o tempo das luzes, né, quando Deus iria livrar de Israel com a revolta macabé, deixando a luz acesa lá no templo. É interessante notar que esta ocasião do Chanukah vai aparecer, pessoal, no período do Natal. É por isso que o povo chama que o Chanukah é o Natal judeu. Mas não fala isso não, que o judeu não gosta disso, tá? Ele não quer se comparar ao Natal de forma nenhuma. Aconteceu que é perto, é uma data bem próxima. Se coincidência ou não, bom, data próxima. A segunda revolta judaica, ela vai acontecer em 115 a 117. A Segunda Guerra Judaica também é chamada de Guerra de Quitos, hebraico Mered Hagolot, rebelião do exílio, né? E nessa rebelião aqui, Israel vai ter uma investida muito forte, isso vai irritar Roma. Roma ficará irritada. Por isso que vai acontecer a diáspora, entendeu? A Segunda Guerra Judaica Romana, também chamada de Guerra de Quitos, em hebraico é Mered Mered Ha-Galoyot, rebelião do exílio, foi uma revolta de judeus contra o Império Romano e ocorrida entre os anos de 115 a 117, durante o governo do imperador Trajano, envolvendo comunidades judaicas da diáspora, judeus que viviam fora da Judéia. Então, eles vieram para ajudar, né? O termo Quitos é uma referência ao nome do general romano Lúcio Quieto. Após o fracasso da grande revolta da Judéia, Primeira Guerra Judaico-Romana, que resultará na destruição do Templo de Jerusalém, o governo romano transformou a contribuição anual que os judeus da diáspora enviavam para a manutenção do seu templo em um imposto fisco judaico, destinado ao templo de Júpiter. Olha aí, agora que vai ficar mais difícil, né? Porque além de perder o templo, agora os judeus começam a pagar um imposto para um deus pagão. Isso aí é demais. Isso aí acabou o coração de Israel. Destinado ao templo de Júpiter, Capitolino, no Monte Capitolino, na capital do Império. Ou seja, a revolta judaica provocou ainda mais a fúria romana. Essas revoltas tinham um resultado desfavorável a Israel, como também se constituía de um erro crasso, pois eles não tinham noção do poder bélico de Roma, né? E por esse motivo, movidos apenas pela paixão à sua nação, somavam derrotas terríveis até dar-se nas diásporas do povo judeu. O erro crasso se refere àquele um dos três do triunvirato, né, o crasso, que foi enfrentar os rebeldes, os bárbaros, assim, sem estudo, sem estratégia, acabou cometendo um erro de chegar como uma cobaia, né, no meio dos inimigos e ser totalmente destruído. De lá para cá, o termo ficou conhecido como o erro crasso. E a parte 4 dessa aula 5, a terceira revolta judaica, 132 a 135. Também chamada de revolta de Barcobas, ou Barcochebas, né? Ocorreu entre os anos 132 e 135, durante o governo do imperador Adriano, sendo liderada por Simão Barcochebas, e alguns consideram que ser o Messias, na época, né? Davídico, que foi esperado pelos judeus. Então eles tinham essa pequena esperança. Foi sufocada pelas tropas do comandante romano VI, Júlio Severo. No mesmo ano de 135, o imperador Adriano renomeou a província. Agora você vai entender essa questão palestina, né? A província Judaia para a província Síria-Palestina. Um nome grego derivado de Filisteia, um grego antigo.
Palesete, com tentativa de desligar a terra do seu passado judaico. A partir desse período, futuros conquistadores de Israel vão usar o termo Palestina para não reconhecer a nação de Israel. Foi um erro de Adriano, no entanto, proposital. O Mishnah e o Talmud, Yerushalmi, dois dos textos sagrados judaicos mais importantes, foram escritos na região deste período. Por isso que hoje usa-se chamar Israel de Palestina. Então, só para fazer uma ressalva aqui, essa questão da Palestina, os verdadeiros palestinos, que foram os filisteus, né, os verdadeiros, nunca souberam que eram chamados de filisteus. Nunca. Israel que falou, olha lá, os que vêm do mar, os faelistins. E os que hoje se chamam palestinos não são. Olha que coisa interessante. Os que eram de fato não sabiam o que eram. E os que são, não sabem quem são. Não são palestinos. Eles são árabes por causa da língua, mas a etnia é África subsaariana. Ficaram naquela região, ali perambulando, como escravos também, até que veio a reposição de terra para Israel, pelos árabes, eles foram expulsos dessas terras, e estão até agora perambulando, e se autotitularam, então, palestinos, né, para criar essa confusão que está acontecendo aí. Mas foi Adriano que foi responsável por isso, ele que tirou o nome, mandou escrever nas cartografias, né, o nome Palestina. E o pessoal, né, aqui para nós, né, foi usando esse nome até agora. E aí, quando a Bretanha conseguiu conquistar na Primeira Guerra Mundial, em vez de corrigir o problema, não. Continuou com o erro crasso, né? Continuou com o analfabetismo histórico. E aí renomeou como Palestina, que não é nada de Palestina. Me dá aí uma língua palestina. Me dá aí uma comida, uma roupa palestina, um costume. Não tem, que não existiu. Esse é o nome que foi criado para usar como função política. Bom, e terminamos agora aqui com essa sequência de guerra de Israel, passando agora para o Império Romano. Vai vir agora o Império Bizantino. Vamos continuar aqui nosso estudo. A gente volta então na aula número 6. Me aguardem.